Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começar nossa live de hoje, dia 9 de junho de 2020. Transmissão ao vivo aqui no Instagram. Vou deixar gravada aqui, tá? No final, o pessoal que não conseguir chegar no tempo, enfim, vai poder assistir no IGTV, que agora as lives ficam gravadas no IGTV, tá certo? Deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje, né? Que é uma dificuldade muitas vezes para muitas pessoas, essa questão de lidar com as emoções nas relações familiares. Impossível lidar com as emoções na minha família. Isso também é uma dificuldade para você? Deixa aqui nos comentários, porque hoje a gente vai responder algumas... como é que eu posso dizer? Responder a algumas dificuldades mesmo nesse sentido, né? De estar vendo que mesmo com as dificuldades, com os desafios que surgem, é possível ainda assim lidar com as emoções, tá bom, pessoal? Mesmo que seja impossível falar sobre as emoções, tratar desses assuntos que dizem respeito às emoções na família, tá certo? Bom, para quem tá chegando, dá o like aí, né? Aperta o coraçãozinho. Aperta esse coração aí, gente. E tem um aviãozinho também. Você pode encaminhar a live para quem você quiser, tá bom? Deixa eu preparar aqui logo a minha água, pessoal. E vamos começar o papo de hoje. Se você tem perguntas, você pode colocar aí também a sua pergunta, tá bom? Que a gente vai responder. Estamos aqui para responder as perguntas, tá certo? Vamos lá? Bom, sejam todos... Deixa eu só clicar aqui. Tem alguma coisa acontecendo aqui nesse computador, gente. Que eu não sei o que é. Enfim, a gente vai fazer do jeito que tiver, né? O importante é a gente fazer, né? Fazer a coisa funcionar, isso que importa. Eu não sei, que eu sempre coloco aqui, deixo tudo no esquema, mas parece que o negócio resolveu não funcionar. E, como dizem, né? A gente faz, né? Não vai deixar de fazer porque a ferramenta não tá querendo obedecer. Sejam bem-vindos, tá bom, pessoal? Então não esqueça, dê a sua curtida aí no coraçãozinho, envie o aviãozinho pra galera e deixa a sua pergunta também, tá certo? Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, a live Família em Harmonia. Aqui nós normalmente conversamos sobre assuntos relacionados à família e, principalmente, nós aprendemos como lidar com a família, como criar na nossa casa um ambiente harmonioso. E aprendemos a lidar com essa relação em família, né? A conhecer, entender essa dinâmica familiar e, mais do que isso, entender a nós mesmos dentro desse contexto familiar, né? E entendermos a nós mesmos como dentro de nós, né? Dentro do nosso ser.
Bom, se você não me conhece, eu me chamo Suzana Santana, eu sou psicóloga e estou aqui para caminhar com você junto nessa jornada, tá bom? O tema da nossa live de hoje, como já posto aqui, é impossível lidar com as emoções na minha família, né? Então, talvez você me diga assim: Suzana, você fica falando aí, né, sobre lidar com as emoções nas relações familiares, sobre lidar com as emoções dentro desse contexto aí, família propriamente. E na verdade, na minha família é impossível lidar com as emoções, né? Não tenho condições alguma de conversar sobre esse assunto na minha família, né? É impossível tratar esse assunto com qualquer que seja dentro de casa. Sempre temos impossibilidades, sempre temos dificuldades. Então, o que quer que seja que você me apresente, não vai ser possível. O que quer que seja que você me diga, né, não acontece na minha casa. Não tem como a gente falar sobre emoções. Tem muitas impossibilidades. Primeiro que a gente não conversa. Segundo que é sempre cada um preocupado consigo mesmo. Ninguém nem olha nos olhos de ninguém. Ninguém nem conversa sobre assunto algum. Fica cada um no seu telefone celular. Fica cada um com os seus próprios afazeres, TV, enfim. Mas não existe uma aproximação. Fica cada um no seu quadrado, né? E em qualquer sinal que haja de possibilidade de aproximação, né, ainda assim é impossível, porque as pessoas meio que se sentem, digamos assim, ameaçadas. Parece que vai haver uma invasão na privacidade do outro. Então, parece que há um medo, sabe, de falar sobre emoções na minha casa. Então, talvez você esteja pensando tudo isso. E eu vou falar aqui pra você, eu vou trazer aqui pra vocês o quanto que ainda que todas essas situações aconteçam, é possível sim, é possível você poder dialogar sobre as suas emoções, é possível você lidar com as suas emoções nesse contexto familiar. Uma coisa que a gente precisa entender, né, por que é impossível lidar com as emoções na sua família, por exemplo, né? Você já parou para pensar, né, os motivos que levam você a ver, né, a estar claro para você que é impossível lidar com as emoções da sua família? Talvez a gente já tenha até comentado aqui alguns itens, digamos assim, né, algumas coisas que levam você a pensar nesta impossibilidade, como por exemplo, a sua família não ouve você, né? E aí você então diz: Suzana, olha, é impossível lidar com as emoções na minha família, sabe por quê? Porque a minha família não me ouve, não tem espaço na minha casa para dialogar. Como é que eu vou, por exemplo, falar o que eu tô sentindo, sabe? Como é que eu vou falar sobre as minhas emoções se nem ao menos consigo conversar sobre coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, né? E uma coisa que é importante a gente ter em mente o quanto que nós que temos essa necessidade ou que identificamos a importância de estar falando sobre as emoções ou lidando melhor com as emoções nesse contexto familiar, vamos ter que estar puxando o bonde aí, digamos assim, né? Vamos ter que ligar o motor para fazer essa engrenagem começar a funcionar, porque muitas vezes a engrenagem vai estar travada, a engrenagem vai estar ali com dificuldade de funcionar. E se você identifica a importância das emoções serem colocadas nessa relação, vai ser você sim que vai dar, digamos, o pontapé inicial. Então, o que você pode fazer para tirar, digamos assim, essa impossibilidade
que está relacionada a você não se sentir ouvido ou você não ser ouvido, não ter a atenção da sua família na hora em que você precisa falar sobre as suas emoções, né? Você, antes até mesmo de ir diretamente nesse assunto de emoções, que para muitas pessoas é um assunto delicado, difícil de se compartilhar, é falar sobre outras coisas, é promover com frequência o diálogo. Você provavelmente não vai alcançar o diálogo de uma hora para outra. Você vai precisar trabalhar isso na relação em família. E como é que trabalha o diálogo? Fazendo diálogo, praticando diálogo, promovendo diálogo, né? Você vai precisar convidar aos poucos. E aí, quando eu digo convidar, gente, não é um convite formal, né? Você está numa mesa da cozinha, né? Você está almoçando, tomando café, você está na sala de jogos, enfim, está na tua casa aí, de acordo com a tua realidade, no quintal, sei lá, na varanda, né? E aí você vai começar, digamos assim, a instigar a conversa, entende? A puxar assunto. Isso vai fazer você se conectar, mas mais do que puxar assunto, é você começar a puxar um assunto que tem a ver com o universo daquela pessoa que você está querendo conversar, né? Começar a conversar sobre coisas que vocês tenham em comum, por exemplo, né? Coisas que vão fazer esse elo, vão fazer essa ligação entre você e essa pessoa. Essa é uma maneira que você pode se utilizar para começar a criar possibilidades de comunicar, né? De dialogar, de falar sobre as emoções, de lidar melhor com as emoções. Quando eu tenho afetividade com o outro, quando eu tenho proximidade com esse outro, eu começo a sentir segurança e eu posso me sentir à vontade para falar sobre coisas mais difíceis, né? Mas é preciso que isso seja construído. Isso não é algo que vai acontecer de uma hora para outra. Eu preciso construir isso para que esse processo de construção vá crescendo, vai crescendo, vai crescendo e cada vez mais tomando forma e nesse sentido gerando relacionamento ali com aquela pessoa. E aí na hora que eu tiver que falar sobre as minhas emoções, a coisa vai estar mais fluida, entende? Eu não sei se está conectando aqui com vocês, se está fazendo sentido, mas o que vai acontecer é isso. Então, faça, por exemplo, quando você estiver conversando com alguém, né, da sua família, eu sei que para algumas pessoas o diálogo pode ser um grande desafio e às vezes tem pessoas que acabam sentindo ou se percebendo, até mesmo falando sozinhas, né, porque não tem o retorno da outra pessoa e aí por conta de uma personalidade daquela pessoa que é mais calada, ou enfim, porque ela também talvez não esteja muito a fim de falar, vai depender de muitos fatores, mas o quanto que você vai puxando ali assunto no sentido de fazer perguntas, né? Quando você faz perguntas para a pessoa, você vai fazer com que ela te responda. E aí, isso vai dando desenvolvimento para aquela conversa, dando desenvolvimento para aquele diálogo. Então, uma das formas para você, por exemplo, né, nesse sentido, fazer com que as pessoas na tua casa te ouçam, é você promover uma conversa onde você vai fazer perguntas para aquela pessoa que vai fazer com que ela responda. E aí, nesse sentido, é importante você fazer perguntas abertas, né? Não faça perguntas fechadas. O que eu tô querendo dizer com perguntas abertas? Perguntas abertas são perguntas onde você vai dar possibilidade para a pessoa para ela se desenvolver ali, né? Não são perguntas de sim ou não, entende? Não são perguntas onde você dá opção para a pessoa responder. São perguntas onde você abre e aí você deixa a pessoa livre para responder. E aí
a conversa vai tendo um desenvolvimento. Nesse sentido, você vai poder interferir, né, no meio daquela conversa, você vai poder responder ali alguma coisa, você vai poder ter ganchos para poder falar sobre outras coisas, entende? Então, é importante você fazer sempre perguntas mais abertas, onde a pessoa vai ter a possibilidade de trazer para você respostas mais abertas, mais longas. Oi, Pamela, tudo bom? E seja bem-vinda. E essas perguntas vão fazer não só com que ela responda, mas também criar vínculos entre vocês, tá certo? Então, quando você diz, Suzana, é impossível lidar com as emoções da minha família, é impossível falar de emoções da minha família, é impossível qualquer coisas nesse sentido de estar lidando com as emoções dentro desse contexto familiar, aí você vai fazer isso, você vai promover, né? Você vai se perguntar primeiro, né? Por quê? Né? E aí quando você me responde, né? Eu não consigo porque a pessoa não me ouve, aí você vai fazer esse exercício de promover o diálogo, né? Fazendo perguntas. Quando você faz perguntas, a pessoa você vai se certificando de que a pessoa está te ouvindo. Você vai se certificando porque ela vai ter que responder, né? E aí você vai fazer perguntas abertas para que ela possa te responder da maneira mais ampla possível, mais abrangente possível. E esteja disponível para ouvir essa pessoa. Tá certo? Isso vai fazer vocês se conectarem, né? Você precisa criar um elo de aproximação, né? Você precisa se colocar também, né? Nesse diálogo, né? Você precisa falar, por exemplo, usar, como eu já falei em umas outras lives, a vulnerabilidade. E aí, nesse sentido, falar, por exemplo, como você se sente. Quando a gente fala para a pessoa, quando a gente sai do blá blá blá, né, de ordem, digamos assim, do dia a dia, né, de coisas, digamos assim, chatas, a gente passa a falar daquilo que a gente sente, isso conecta muito mais com a pessoa, porque, de certa forma, aquela pessoa acaba se identificando, porque ela também sente, talvez ela não reconheça naquele momento, mas ela sente, entende? Isso conecta mais, e aí faz com que ela se aproxime mais de você, né, no sentido de poder entender, né, o que você tá passando, o que você tá sentindo, né, ou, poxa, eu me sinto, e use isso de uma maneira genuína, né, saiba utilizar o tom da tua voz, saiba utilizar as palavras, né, eu costumo dizer que não é o que você fala necessariamente, é como você fala, né? Se você chega para uma pessoa e fala assim, poxa, eu me sinto péssima quando não sou ouvida dentro de casa. É diferente de você esbravejar, né? De você dizer, eu me sinto péssima nessa casa porque ninguém me ouve. Olha só como tem uma grande diferença, né? Nesse segundo momento, quando eu me refiro dessa forma, eu, de alguma maneira, chego a ser até agressiva. E ninguém responde, ninguém conecta com uma pessoa agressiva, entende? E quando eu estou sensível e demonstro para essa pessoa minha sensibilidade, né? Demonstro para essa pessoa a minha fragilidade, né? Isso faz com que a conexão aconteça. Entende? Tá conectando aqui com vocês, né? Falando de conexão, tá conectando, pessoal? Deixa eu aproveitar para beber uma água enquanto vocês me respondem. Não esquece de apertar o coraçãozinho aí, tá bom, pessoal? Por favor. E também de apertar esse aviãozinho, por gentileza. Pode ser, queridos. Conto muito com a ajuda de vocês aí, ó, com o compartilhamento da galera, tá bom? Só eu mesmo, gente. Meu Deus do céu. Eu me divirto até sozinha. Ai, quem tá aí?
Quem tá aí na live comigo? Fala! Ai, gente. Bom, vamos lá, que já 20 minutos só falando aqui do Você Não Me Ouve, né? E eu tenho vários pontos aqui pra eu estar falando. Ó, quando você fala assim, Suzana, mas é impossível lidar com as emoções da minha família. Aí eu pergunto pra você, por quê? Aí você me responde assim, ai, porque eu toda vez que eu tenho que falar sobre alguma coisa mais difícil ou que diz respeito ao que eu tô sentindo, me dá vontade de chorar. Às vezes eu começo a chorar, né? E aí eu quero dizer pra você que de fato isso é legítimo e acontece com muitas pessoas, tá certo? Mas como é que você, digamos assim, quebra isso, né? Porque isso acaba se tornando uma barreira e essa barreira faz com que você evite, né, falar sobre as emoções, evite lidar com as tuas emoções no ambiente familiar de uma maneira saudável, né? E aí, o que você vai precisar fazer, né? Uma coisa que você pode fazer, né, antes de você falar, antes de você conversar sobre o assunto, você se preparar, digamos assim, para falar, né? Pensar, por exemplo, no que você deseja comunicar, pensar no que você quer falar, no que você quer compartilhar, né? E aí, nesse sentido, você respira, faz um exercício aí de respiração, pessoal. Tá certo? Faz um exercício de respiração. Nesse exercício de respiração, você se concentra, você se conecta com você, sabe? Fica presente ali com os teus pensamentos, com o teu corpo, com a tua mente. Trabalha ali pensamentos que vão levar você a concluir o que você deseja, a falar aquilo que você deseja. E mesmo que você faça tudo isso, e mesmo que a emoção ainda assim venha na hora que você, exatamente na hora que você estiver falando, né, ou iniciando a sua fala, né, sobre o que você está sentindo ali, seja para tua mãe, para o teu pai, para o marido, para o filho, né, enfim, para o irmão, enfim, você mesmo assim, você respira de novo, mais uma vez, vai lá e respira e fale devagar, tá certo? Quando você fala devagar, você respira, dá tempo do teu cérebro oxigenar, né? Dá tempo de você pensar também, né? Reformular alguma coisa que você tenha pensado, né? Em falar e talvez você ache que naquela hora exatamente não é o momento de falar exatamente daquele jeito, né? Então, quando você fala devagar, quando você respira, você cria possibilidades de você conseguir falar, mesmo que você tenha vontade de chorar, tá certo? Então, você pode, inclusive, quando você estiver tentando falar, ou quando você estiver se aproximando, ou quando você estiver começando a falar, né? Você tá com vontade de chorar, você pode falar como é que você está se sentindo naquele momento que você precisa falar daquela emoção. Gente, não tem problema algum você falar como você se sente. Muito pelo contrário, né? Quando você fala como você se sente, você vai abrindo as portas, você vai abrindo os caminhos para a sua vida, para você desenvolver melhor as tuas emoções, para você sentir de verdade o que você o que tá se passando ali com você, para você se apropriar muitas vezes do que você está sentindo, para você ter consciência do que você está sentindo. Vocês estão entendendo o quanto que é importante, mesmo que você tenha vontade de chorar, que você ainda assim faça essa atividade, esse exercício antes
durante a tua fala, tá certo, pessoal? Então, uma outra coisa aqui que é importante também a gente trazer ok, Suzana, você já trouxe então que eu promova, né, perguntas e diálogos que conecte com a outra pessoa. Isso vai abrir aí as possibilidades de lidar melhor com as emoções na minha relação familiar. Isso vai fazer com que as impossibilidades caiam, né? Você falou também da importância de, se eu tenho vontade de chorar, então que eu faça esse exercício, né, de respiração, de me preparar sobre o que eu vou ter que falar, né, de mesmo que na hora que eu estiver falando eu tenha vontade de chorar, ainda assim, mais uma vez eu respire, que eu fale devagar, né, que eu fale de verdade o que eu estou sentindo. Mas ainda assim, Suzana, ainda é impossível falar, conversar e lidar com as emoções na minha família. Na minha família não tem jeito. É impossível falar de emoções, é impossível lidar com as emoções dentro desse contexto da minha família. Aí eu faço essa perguntinha novamente para você, mas por quê? Por que é tão difícil? E aí, eu trago aqui, ó. Porque, por exemplo, a minha família começa a chorar junto comigo. Na hora que ou eu vou falar, ou até mesmo quando alguém da minha família, por exemplo, a minha irmã, né, vai falar, ela começa a chorar. E aí eu não sei nem o que fazer, né? Eu não sei nem o que dizer, porque pra mim tem uma pessoa chorando na minha frente, eu fico desestabilizada, eu fico com vontade de chorar junto, né? E aí a gente não consegue tratar disso, a gente não consegue falar dessas emoções, né? E aí eu digo pra você, fale sobre isso, ajude também essa pessoa a falar sobre isso, né? Você pode fazer perguntas para essa pessoa, né? Porque talvez ela esteja inclusive tentando comunicar algo e que diz respeito às emoções dela e ela não está conseguindo. E aí você pode ser um facilitador, né? Perguntando para ela, por exemplo, o que ela está sentindo. Fulana, você tá tentando falar comigo, eu tô entendendo que você tá tentando falar comigo, mas o que você tá sentindo exatamente, né? A primeira coisa que eu acho assim, extremamente importante é quando alguém tá com a gente, sabe, tá tentando comunicar alguma coisa, a gente precisa também estar sensível, atento, né, a quem tá perto da gente, sabe? Identificar que, por exemplo, tem uma pessoa tentando falar mesmo, ou não tá conseguindo falar, mas já tá chorando, ir lá e perguntar, sabe? Mas não é assim, o que foi, né? Por que você tá chorando? Não, sabe? O choro, ele fala sobre o que a gente está sentindo, né? E quando você toca no sentir do outro, você se conecta com esse outro. Essa que é a verdade, né? E aí, se você tá diante de uma pessoa que tá ali com você, né? E de repente ela começou a chorar, ou ela começou a, né, se engasgar ali com choro, ou seja lá o que for, é você perguntar, né? O que você tá sentindo, né? Como é que eu posso te ajudar? Quer falar sobre isso? Acolhe a pessoa, sabe? Tenta, inclusive, dar nome, né? Dependendo da situação em família, do contexto na família, tenta dar nome, vai nomeando porque ao sentimento, né? Porque isso vai ajudar a pessoa a falar. Por exemplo,
como ela está se sentindo, que ela vai dizer sim, né? Se ela tiver com muita dificuldade de falar, ela vai dizer sim, né? Ou não, né? E aí você vai, né, trazendo, tá, mas o que foi que aconteceu, né? Ou foi situação assim, assim que aconteceu aqui em casa, que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje de manhã, entende? Foi o que eu disse, né? Você vai buscando ali respostas, você vai buscando ali ajudar a pessoa a trazer a resposta, porque muitas das vezes é muito difícil para aquela pessoa, tá certo? E isso ajuda a pessoa a colocar o que ela tá sentindo ali para fora, porque muitas das vezes é difícil, às vezes ela nem sabe o que ela tá sentindo e por isso que ela tá até mesmo chorando, porque às vezes a gente chora dependendo do que tenha se passado, a gente não sabe exatamente o motivo porque a gente tá chorando, né? Não sei quantos aqui já aconteceram isso, mas isso é muito comum, né? É comum não só nas crianças, as crianças têm muita dificuldade de expressar aquilo que sentem. Então, se as crianças têm dificuldade, por que a gente não, né? Ou o contrário, se a gente tem dificuldade, por que as crianças não? As crianças ainda mais, porque muitas delas ainda não estão não tem ali, né, exatamente o conceito daquilo que acontece dentro dela no sentido abstrato, né? E emoções é muito isso, é muito abstrato, né? A gente não toca, a gente não consegue pegar, a gente só sente, né? A gente nem vê. Essa que é a verdade, né? Pessoal, tem perguntas aí? Eu vou bebendo uma água aqui enquanto isso, tá bom? Olha, amanhã, só para fazer um lembrete, eu tô verificando aqui, talvez eu tenha que fazer a live ou mais cedo ou mais tarde. Eu ainda não sei. Mais cedo que eu quero dizer de manhã, tá, pessoal? Ou à noite bem tarde. Porque amanhã e esses últimos 2 ou 3 dias, agora eu tenho que verificar direitinho, acho que amanhã e depois, eu vou estar participando de uma imersão. E aí, online, tá, pessoal? É o dia inteiro. Começa às 9 horas e, se eu não me engano, termina às 18. Eu tenho que verificar ali as informações eu até recebi um e-mail sobre as informações de login para estar acessando. E aí vai ser inviável, totalmente impossível fazer a live amanhã às 5 horas da tarde, né? Impossível. E aí eu tô aqui organizando a minha vida para fazer ou de manhã ou à noite, bem tarde, né? Assim, bem tarde, né? Porque assim, depois que eu terminar de um dia inteiro de imersão, né? Eu vou querer tomar um banho, vou querer comer, né? Enfim. Mas vamos ver, vou organizar isso hoje ainda e informo pra vocês aqui no Instagram. Tá bom, pessoal? Gente, tem perguntas? Se não tem perguntas, a gente vai ficando por aqui, tá? Eu espero que tenha sido muito proveitoso, eu espero que eu tenha ajudado a vocês aqui, espero que tenha ajudado aí durante todos esses dias, trazendo conteúdos que possam fazer a diferença na vida de vocês, na família de vocês. Tá bom, pessoal? Vamos então finalizar. Eu acho, não sei se o Instagram avisou hoje que eu tava aqui ou que horas ele andou avisando. Enfim, perguntas? Deixa eu dar uma olhada. Até então não. Bom, o mais importante dentro desse contexto que com relação... Oi, Gabriel! Gabriel está chegando no final, Gabriel! Mas chegou, né, Gabriel? Porque eu já tava fechando a live aqui. A gente tava falando hoje sobre as impossibilidades de lidar com as emoções na família, né? Tem muitas pessoas que falam assim, você fala
que parece tão fácil lidar com as emoções da família, Suzana. E aí eu vim aqui trazer e responder algumas questões nesse sentido, né? Não tô dizendo que é fácil, nunca disse que era fácil. Eu sempre digo que é possível. E a gente precisa, né, exercer aí isso tudo. A gente precisa colocar o nosso... A nossa vontade, o nosso desejo em prática. Ah, tudo bem, eu vou deixar salvo aqui no IGTV. Assiste depois, que eu deixei umas dicas bem bacanas sobre como você pode, você, né, que eu quero dizer, a galera que assistir, né, como a gente pode viabilizar e lidar com as emoções na família, né, o quanto que, mesmo parecendo impossível, né, é possível, né, a gente criar um ambiente, preparar o ambiente, né, é como uma conquista, né, quando a gente quer conquistar algo, quando a gente quer conquistar alguém, né, a gente vai preparando o ambiente para isso, né, e eu penso que lidar com as emoções ou aprimorar as relações familiares, né, é também uma conquista, né, que a gente precisa estar engajado, né, a gente precisa estar vinculado às pessoas da nossa família para fazer as coisas funcionarem, né, se nós somos, digamos assim, incomodados, a gente precisa ser o principal agente modificador da nossa relação em família, né? Se o incômodo parte de nós, então é você que vai levantar a bandeira, né? Porque quem não está incomodado não vai se manifestar, não vai fazer nada, porque infelizmente a gente só começa a fazer alguma coisa em prol de mudança na nossa vida quando a gente começa a ter um incômodo, quando tem um calo no pé, né? Aí a gente vai procurar um sapato mais confortável para utilizar, não é verdade? É assim nas relações, pessoal. Então é importante sim a gente criar um ambiente onde eu vou possibilitar lidar melhor com as relações, lidar melhor com a minha emoção nesse ambiente familiar e lidar melhor com a emoção do outro também na relação familiar, porque muitas vezes não é só a minha dificuldade de transmitir a minha emoção ou de falar sobre a minha emoção, mas o quanto também que existe a dificuldade da pessoa que está ali com a gente, né, da família, da nossa família, dos membros da família também comunicarem o que estão sentindo. E eu, né, posso ser o líder, digamos assim, né, o puxador aí, né, dessa bandeira de vamos falar sobre as nossas emoções, de eu criar um ambiente onde eu vou fazer com que as pessoas que não se sentem tão à vontade para falar sobre as emoções começarem a falar, né? Eu vou ser aí, né, como dizem, eu esqueci, a pessoa que começa, que é o primeiro a fazer, eu esqueci o nome, gente. Quando a pessoa é o primeiro na história, né, ela puxa ali o bonde e aí outras pessoas vêm atrás, né, compram a ideia junto. Então, eu preciso ser essa pessoa que vou puxar e que eu vou levantar essa bandeira, né, de criar um ambiente melhor, um ambiente bacana na família. Tá bom, pessoal? Ó, assiste aí no IGTV, tá? Que tem umas dicas e aí, mediante essas dicas que eu trouxe para vocês, eu quero ver quem é que vai fazer, tá? Tragam para mim novas impossibilidades, tá? Segura na alça, Socorro tá falando, que segura na alça, que segura na corda, que puxa a corda junto com você, que vai puxar a corda junto com você na direção
certa e não do lado oposto, né? Eu costumo dizer que sempre tem uma pessoa na família que pode ser seu aliado, que vai comprar da tua ideia, né? E aos pouquinhos você vai aumentando isso. Se você tem uma família grande, quando eu digo família pessoal, pelo amor de Deus, hein? Família é família, parente é parente. Tá certo? Falando de família, pessoal que mora aí com você, sua mãe, seu pai, cônjuge, né? Casou, pai e mãe vira parente. Por favor, sogra, cunhado, isso tudo vira parente, gente, pelo amor de Deus, tá bom? E aí falando, né, talvez vocês ouvindo aí a live, vocês vão pensar, mas na minha família acontece isso aqui, que eu acho que é impossível falar sobre emoções ou lidar com as emoções dentro desse contexto aqui da minha família em mais específico. Conta pra mim, coloca nos comentários, porque eu vou quebrar essa impossibilidade, eu tenho certeza, porque não há nada impossível que se possa fazer, viu? Tudo é possível, sempre existe uma possibilidade, tá bom? Então eu quero ouvir qual é a tua impossibilidade com relação a você lidar com as emoções na tua família, a tua família lidar com as emoções ali com você. Conta pra mim, porque eu tô querendo saber e estou querendo, eu tô te convidando para um desafio, tá bom? Tô querendo quebrar aí essa impossibilidade. Eu vou mostrar pra você que é possível, tá certo? Olha, vou finalizar a live de hoje e amanhã a gente continua. Vou deixar aqui, como eu falei, se eu vou fazer de manhã ou à noite. Se vocês quiserem também podem me ajudar falando, olha, eu acho que é melhor de manhã, eu acho que é melhor à noite, porque eu vou ter essa imersão amanhã o dia inteiro e quinta-feira também, então 5 horas eu não vou poder fazer, mas eu com certeza estarei aqui online com vocês, entregando o que é de devido. Tá bom? Ah, poxa, Gabriel. Poxa, por quê? Porque a live acabou? Porque eu não vou poder estar aqui amanhã. Nesse horário. Porque eu vou estar. Ah, que pena, que pena. Mas vou salvar aqui, você assiste, não tem problema. Tá bom? Gente, fiquem com Deus e até amanhã. Tá certo? Um beijo, tchau.